pessoal, bom dia. Vamos para mais uma live da Abrale. Vou apresentar para vocês. Eu sou a Tatiane, jornalista da Abrale. O nosso tema de hoje são os linfomas não Hodgkin, então já pode enviar suas dúvidas sobre o LNH. Quero lembrar que hoje é 15 de setembro, Dia Mundial da Conscientização sobre os Linfomas. É um dia bastante importante para a gente falar sobre esse tema. Aproveito também para lembrar que a Abrale continua com a nossa campanha, né, sobre os linfomas, que tem como título O Linfoma Me Escolheu, mas eu escolhi lutar. Também vou aproveitar esses recadinhos iniciais para lembrar que, mesmo à distância, a Abrale continua atendendo a todos os pacientes. Então, se vocês têm dúvidas ou precisam de algum tipo de ajuda com o tratamento, com o diagnóstico, enfim, entrem em contato com a gente pelo telefone, que é o 11, o DDD, 3149-5190, ou também pelo e-mail abrale@abrale.org.br. Agora sim, vou apresentar o nosso convidado, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre linfoma não Hodgkin. Hoje estamos aqui com o Dr. Daniel Tabaque. Ele é diretor médico do Centro de Tratamento Oncológico, Centron, do Rio de Janeiro. E também ele é membro titular da Academia Nacional de Medicina. Bom dia, doutor. Bom dia, Tatiane. Minhas primeiras palavras não poderiam ser diferentes. Eu queria agradecer essa oportunidade da Abrale. É sempre um prazer poder contribuir para essa iniciativa durante tantos anos, que vem contribuindo para minimizar o sofrimento e, consequentemente, aliviar as dúvidas que são gigantescas diante desse nosso universo de novas estratégias, novas possibilidades no diagnóstico e tratamento dos linfomas. Perfeito. A gente que agradece pela sua presença, é sempre uma honra contar com você nos nossos eventos, nas nossas lives. Então, já para começar, acho que a primeira pergunta não poderia ser diferente. Acho que é importante a gente explicar para quem está assistindo o que é o linfoma e quais são os principais subtipos desse tipo de câncer, né? Então, o linfoma é um tipo de câncer, mas é um tipo de câncer especial porque ele se origina de células naturais presentes na fábrica do sangue, na medula óssea, e, de fato, elas se originam de células que estão envolvidas com as defesas do nosso sistema, com o nosso sistema imunológico, né? E essas células originárias da fábrica central do sangue, elas se dividem, esses linfócitos, em dois grupos, células B e T. É claro que existe uma complexidade enorme a respeito disso. Nós podemos entrar em alguns detalhes, mas, sem dúvida nenhuma, isso é difícil até para os especialistas discernir diante dos conhecimentos. Mas, de uma certa maneira, nós podemos entender como essas células se localizam nas ínguas, ou seja, assim como nós identificamos os linfonodos, essas estruturas que estão bem próximas das nossas cavidades. Então, ao longo da vida embrionária, esse tecido se localiza em posições estratégicas para nos defender contra as infecções. E essas células, ao longo da vida delas, elas sofrem uma série de mudanças. Elas vão amadurecendo em função da exposição aos chamados antígenos, ou aquilo que resulta do material, seja de infecções bacterianas, fúngicas, virais. E, à medida que essas células se desenvolvem, elas precisam amadurecer. Elas saem de um estado infantil e elas vão adquirindo características à medida que elas evoluem no gânglio, para que elas possam, então, se localizar nos diversos processos. Isso acontece com as células B, que saem da medula óssea, as células T, que saem do timo, mas esses chamados rearranjos, essas imunoglobulinas, que são os nossos anticorpos, eles são organizados por evoluções das células. E, em função disso, a cada mudança, essas mudanças podem ser organizadas ou podem ser desorganizadas por diversos agentes, circunstâncias, situações. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas o fato é que os linfomas são originários de um processo natural de desenvolvimento do nosso sistema imunológico e, por razões várias, esse sistema se desorganiza e surgem doenças malignas. Perfeito. Agora, já entrando no linfoma não Hodgkin, que é o nosso tema de hoje, ele tem alguma característica específica?
Então, eles se originam propriamente dessas células B, que se a gente lembrar, quer dizer, da onde surgiu esse tema não Hodgkin, na verdade o tema o nome é um não nome, né? O primeiro linfoma que foi identificado há muitos anos atrás pelo patologista Thomas Hodgkin, havia algumas características das células, havia algumas características específicas de células estranhas que eram diferentes daquele ambiente e aquela estrutura que tinha uma quantidade de células reativas muito grande foi chamada de doença de Hodgkin. Ao longo dos anos, ficou claro que diversas apresentações não preenchiam esses mesmos critérios e passaram a ser reconhecidas como chamados linfomas não Hodgkin. Ao longo desses últimos 100 anos, a classificação se tornou cada vez mais complexa, partindo não só das características visuais que os patologistas visualizam, identificam no microscópio, até algumas características mais específicas através de alguns marcadores especiais. E hoje nós estamos vendo que algumas alterações moleculares já começaram a fazer parte dessas novas classificações, seja nos linfócitos B, seja nos linfócitos T, ou seja, a célula de origem determina exatamente esse comportamento. Foram muitos anos até que se identificasse que a célula originária da doença de Hodgkin fosse também um linfócito B. No entanto, a célula de Hodgkin, o diagnóstico de doença de Hodgkin depende muito da estrutura do ambiente. E muitas vezes o patologista, diante daquelas situações e diante da diferença da presença das células malignas, tem muitas vezes dificuldade para estabelecer esse diagnóstico. Mas o linfoma de não Hodgkin não é um diagnóstico simples que pode ser feito por um patologista sem experiência. Então, eu diria que a principal etapa do cuidado de um paciente com doença de Hodgkin dos linfomas, de modo geral, é ter certeza que o patologista recebeu o material adequado, que esse material foi processado da forma adequada e que ele foi analisado por um patologista experiente, que é capaz de interpretar essa estrutura. Então, eu diria que as diferenças principais se localizam na habilidade de um hematopatologista poder identificar e classificar os linfomas. Bem importante. Doutor, para alguns tipos de câncer, como por exemplo o câncer de pulmão, os fatores de risco são muito claros, né? Então, o cigarro, por exemplo, está altamente associado. Para os linfomas não Hodgkin, a gente também pode falar sobre fatores de risco para o desenvolvimento dele? Sim, e alguns são bem curiosos, porque é difícil imaginar, por exemplo, que doenças infecciosas pudessem estar relacionadas com o aparecimento de linfomas. Mas isso é verdade, existem vários tipos de linfomas que estão associados com infecções virais, infecções bacterianas, e de uma certa maneira é até fácil de entender. Quer dizer, reconhecendo que o linfoma é o resultado do crescimento dessas células que sofrem alguma mudança quando expostas a um antígeno, por exemplo, no caso de alguns tipos originários de estômago, chamado linfoma Malte, linfoma associado à mucosa, o mais comum de todos é a associação dessa bactéria chamada H. pylori, ou Helicobacter pylori. Então, essa bactéria que é muito comum identificada, e mais uma razão de que ela deve ser eliminada com tratamento específico, porque em alguns pacientes ela pode dar origem a linfoma, em alguns pacientes ela pode dar origem a câncer de estômago, o tumor sólido. Outro exemplo que a gente não conhece, reconhece com facilidade, são os linfomas esplênicos da zona marginal. Linfomas esplênicos podem ter associadas ao linfoma C, à hepatite C, e até o linfoma difuso de grandes células também. Então, a identificação desse fenômeno é interessante porque hoje nós temos tratamentos específicos para hepatite C e isso pode determinar a regressão dos linfomas. A mesma coisa nos linfomas Malte. Nós sabemos que numa fase inicial o tratamento não passa por quimioterapia, e sim pelo uso de antibióticos. Ainda desses linfomas, existem alguns linfomas intestinais ligados a uma bactéria chamada Campylobacter jejuni, mas existem outras circunstâncias. Existem síndromes de imunodeficiência, por exemplo. Nós sabemos que pacientes portadores de HIV
estão sujeitos a desenvolver alguns tipos de linfoma e alguns até mesmo muito agressivos. Nós sabemos, por exemplo, que pacientes com doenças autoimunes, síndrome de Sjögren, podem desenvolver alguns tipos de linfomas de baixo grau. Existem algumas histórias, alguma evidência de que possa haver associação de linfomas com herbicidas. Existem algumas doenças congênitas de imunodeficiência que podem estar associadas a linfomas. Então, quer dizer, é uma doença bastante heterogênea. Na maioria das vezes, nós não conseguimos identificar um fator que desencadeia o processo, mas nós precisamos estar atentos para essa possibilidade diante de algumas situações em que, de fato, um agente causal pode permitir, inclusive, um tratamento mais simples. Sim, com certeza. E quais são os sintomas que um paciente com linfoma não Hodgkin apresenta e se sempre o paciente vai, de fato, apresentar sintomas, né? Então, a apresentação também é bastante heterogênea. Sempre que nós ouvimos a ideia do linfoma, frequentemente nós descrevemos esses chamados linfomas B, que na verdade eles devem ser limitados aos pacientes com doença de Hodgkin. Mas esses linfomas B, enfim, em que se descreve emagrecimento, febre vespertina e sudorese noturna, podem ser identificados. A origem desses sintomas ainda não é muito clara, mas certamente ela está relacionada a algumas substâncias que essas células produzem e a própria reação inflamatória causada por isso pode estar associada a essa apresentação. Mas não é incomum os pacientes se apresentarem, primeiro, numa percepção usual de um aumento de um linfonodo em alguma região, seja na região submandibular, seja na axila, áreas expostas, como na região inguinal. Então, muitas vezes o linfoma ele é assintomático. Ele pode ser identificado também em indivíduos que ou vão fazer um exame de rotina, ou aquele indivíduo que vai ser submetido a um exame pré-operatório por alguma questão não relacionada, identifica-se um volume de adenomegalia abdominal, mas ele também pode se apresentar de uma forma bastante grave. Ele pode se apresentar pela sua ocupação, ele pode se apresentar como uma síndrome de compressão de alguma estrutura nervosa. Então, é aquele paciente que desenvolve alguma dor ou alguma alteração funcional no membro. Ele pode se apresentar, por exemplo, pelo crescimento da área fundamental do mediastino, em uma síndrome que nós chamamos de síndrome de compressão da veia cava, que é essa veia que drena os vasos da cabeça. Então, o paciente acaba notando que todo dia de manhã acorda com os olhos um pouco mais empapuçados e a face mais pletórica. E, às vezes, pela apresentação estranha, ele pode se apresentar em situações como, por exemplo, no sistema nervoso central, como se fosse um acidente vascular cerebral ou como se fosse um tumor cerebral. Mas as apresentações são muito heterogêneas. Quer dizer, a recomendação, eu diria, é que, primeiro, nós não temos métodos claros de diagnóstico precoce do linfoma. O que nós precisamos valorizar sempre é que, na verdade, isso funciona para todas as doenças. Isso sem causar um pânico, enfim, da cancerofobia que hoje gira em torno dessa questão. Eu acho que é fundamental que a gente não negligencie sinais que muitas vezes persistem por algum tempo. Quer dizer, às vezes é uma febre baixa que se persiste, isso é atribuída a qualquer outro fenômeno, a uma gripe. E um aspecto que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado hoje é com a própria postura, muitas vezes, do paciente e dos familiares, e até mesmo dos médicos, de negação. Quer dizer, negar o aparecimento de um sintoma como esse, muitas vezes hoje com a informação que a gente tem da internet, muitas vezes nós deixamos de procurar alguma questão simplesmente como se ela fosse embora, né? Esse é um dos mecanismos que a gente tem para controlar a nossa angústia. Mas, na verdade, se isso é alguma coisa real, isso pode, de fato, acabar perpetuando e trazer uma condição bastante mais grave como se apresentar. Então, é do equilíbrio disso que surge o diagnóstico dessa doença e de várias outras.
Sim, tem que ser um trabalho em conjunto, né? O paciente precisa anotar os sintomas e, claro, o médico, por sua vez, também precisa desconfiar que aquilo pode ser mais do que uma gripe ou, enfim, outras questões. Isso. Doutor, quando a gente fala em LNH, a gente fala muito sobre a questão dos diversos subtipos, né? Eu já vi que são mais de 60, às vezes até mais de 80 subtipos. É, como o linfoma não Hodgkin pode ser de fato classificado? Ele tem classificações? Existem, obviamente, várias formas de classificá-los. Eu diria que a mais habitual é, inicialmente, pelo tipo celular. Isso caracteriza, como eu mencionei, a etapa inicial do diagnóstico. Em separar os linfomas em linfomas do tipo B e T, esses são os mais comuns, embora existam algumas variações de doenças que podem ser incluídas nesse grupo. Existem situações intermediárias em que muitos desses pacientes apresentam características do linfoma e podem apresentar, por exemplo, de uma discrasia, uma doença chamada macroglobulinemia de Waldenström, chamado linfoma linfoplasmacítico. Então, existem grandes situações. A primeira delas, eu diria, é definida pelo tipo celular. A segunda classificação, que eu acho que é importante e relevante para a discussão, é tentar definir qual é a gravidade ou a evolução esperada, quer dizer, dessa doença. Eu acho que uma das coisas que também a gente tem que ter muito cuidado é quando nós atribuímos de antemão uma qualidade para uma doença como essa. Quer dizer, muitas vezes alguém diz, é um linfoma, é uma doença de Hodgkin, que bom que foi essa doença, porque ao contrário do que se fosse a outra doença, nós teríamos uma situação mais favorável. Então, existe essa estratégia, muitas vezes, de tranquilidade, e hoje nós sabemos que existem doenças que podem se comportar de uma forma totalmente atípica e podem ter um comportamento muito mais agressivo do que nós imaginávamos. Mas, de modo geral, nós temos essa classificação dos linfomas chamados indolentes, os linfomas agressivos e os linfomas muito agressivos. São aqueles que precisam de atividade urgente, são aqueles que precisam de uma intervenção, porque realmente eles têm uma velocidade de proliferação, às vezes, a cada 24 horas eles podem dobrar de tamanho. Esse é um exemplo, por exemplo, de uma doença chamada linfoma de Burkitt, que é comum na infância, mas isso pode se apresentar no paciente HIV positivo e, obviamente, no paciente não relacionado. Existem essas, então, eu diria que são doenças do grupo B, e dentro de cada uma dessas situações, nós temos várias subclassificações desses linfomas, e a razão que eles são subclassificados é que a organização no gânglio, na íngua, ela é muito bem feita, de acordo com que vai ocorrendo o amadurecimento. E dependendo da área onde ocorre aquela alteração, surgem, então, linfomas específicos diferentes. A mesma coisa no linfócito T. Então, os linfomas T, de modo geral, têm um comportamento distinto. A gente consegue identificar algumas doenças mais agressivas e, de modo geral, eles são vistos com vamos dizer assim, com uma reação mais negativa, seja do paciente, seja do médico. Felizmente, eles são menos frequentes, mas existem algumas formas extremamente indolentes que se manifestam exclusivamente na pele, cujo único tratamento, muitas vezes, é a retirada daquele nódulo e, às vezes, até tratamento somente com radioterapia. Então, a grande complicação é realmente classificá-los, e eu posso dizer que, muitas vezes, os patologistas também têm muita dificuldade em relação a isso, e, às vezes, não é incomum você ter, e como fonte ainda maior de ansiedade, o fato que esses diagnósticos levam muito tempo. Em alguns casos, você precisa recorrer a técnicas bem sofisticadas para fazer o diagnóstico. Então, essa questão. Mas eu acho que o papel do médico, em primeiro lugar, nesse sentido, é reconhecer a gravidade do problema. Então, muitas vezes, a questão não é exatamente o tamanho da lesão, mas exatamente como ela se apresenta, se ela se apresenta num lugar crítico, se ela está trazendo algum problema sistêmico ou alguma manifestação clínica, porque se isso não for o caso, nós temos tempo adequado para conseguir estabelecer o diagnóstico de uma forma mais precisa.
Perfeito. Antes da gente entrar nessa parte do diagnóstico, para a gente entender como é, né, quais são os exames que são, que costumam ser realizados, eu queria perguntar sobre o linfoma indolente. É muito comum que o paciente ele fique angustiado com a questão de eu tenho um linfoma, porém um linfoma indolente, então logo eu não vou tratar esse linfoma em muitos casos. Mas eu tenho um câncer, como é que eu não vou fazer o tratamento? Eu queria que o senhor explicasse essa questão de quando vai ser necessário o tratamento para o linfoma indolente, se de fato vai ser necessário e, além disso, eu queria entender se um linfoma indolente pode virar um linfoma agressivo. Então, essa é uma questão fundamental, porque é contraintuitivo essa história, né? Quer dizer, nós buscamos, hoje existe o conceito, de um modo geral, tanto na mídia leiga quanto, enfim, dentro da própria percepção do paciente, de que o câncer tem que ser diagnosticado, o câncer tem pressa, né? Nós já, enfim, divulgamos essa ideia, e que o tratamento precisa se iniciar imediatamente. A verdade é que, e a gente já conhece isso há muito tempo, mesmo antes, quando não existiam tratamentos eficazes, mais ou menos um terço, um em cada 3 pacientes com linfoma indolente, no caso do linfoma folicular, que é só um tipo, existem vários outros tipos, né? Mas no caso do linfoma folicular, que tem uma característica específica, um terço desses pacientes, ao longo de 25, 30 anos, nunca precisaram ser tratados. A confusão nesse quadro se agravou quando surgiram tratamentos mais eficazes. E a ideia foi dizer assim, bem, se eu tratasse esses pacientes mais precocemente, eu mudaria o curso da doença. O fato é que muitos desses tratamentos são capazes de promover períodos maiores sem doença. O que eu quero dizer com isso? Períodos em que o paciente pode ficar sem necessidade de mudar o tratamento. Então, para muitos pacientes, isso é uma fonte de redução da ansiedade. Quer dizer, se eu faço um tratamento, eu posso ficar um longo período sem me tratar, isso seria potencialmente uma coisa boa. O problema em relação a isso é que não existe nenhum tratamento livre de efeitos colaterais. Quer dizer, uma das frases que eu utilizo com mais frequência é que não só existe um tipo de quimioterapia boa, é aquela que a gente não faz. A única quimioterapia boa é aquela que a gente não faz. Todas as outras, por menos agressivos, principalmente com essa incorporação desses novos tratamentos específicos, mesmo anticorpos, nós estamos vendo hoje, por exemplo, só adiantando um pouco essa questão do linfoma folicular, um dos anticorpos que foi introduzido lá em 1998, talvez o primeiro tratamento específico para uma doença, nós vemos pacientes que desenvolvem redução do número de anticorpos, da produção do número de anticorpos, e, em função disso, infecções recorrentes tornam-se frequentes. Então, essa é uma preocupação. Hoje, no caso dos linfomas foliculares, só trazendo uma questão atual, os especialistas hoje têm uma outra preocupação, que é a seguinte: nós estamos vivendo a pandemia. E, felizmente, todos nós estamos otimistas de, em breve, nós teremos uma vacina. E a preocupação adicional é como que esses tratamentos, e eu só estou lançando a questão porque não existe uma questão definitiva, é como que esses tratamentos vão ser introduzidos e como que eles modificam a capacidade de resposta aos indivíduos que vão ser vacinados. Então, com que tempo nós devemos interromper esses tratamentos? Então, existem critérios, respondendo agora objetivamente a sua pergunta, existem critérios que são utilizados para definir se um paciente deve ser tratado de imediato. Então, esses são aqueles pacientes sintomáticos, pacientes que têm linfonodos em um volume significativo, ou que têm, por exemplo, um baço muito grande que pode comprometer a capacidade dele se alimentar, ou que têm um determinado número de linfonodos, ou que comprometeram a produção do sangue, eles estão anêmicos. Então, esses são alguns dos pacientes que podem se beneficiar do tratamento logo numa fase inicial. Uma questão que sempre é trazida e veio estudada durante muito tempo diz respeito ao segundo aspecto que você mencionou. E tinha-se a ideia de que se você tratasse esses pacientes precocemente, de alguma maneira você minimizaria
o risco deles se tornarem um linfoma mais agressivo no futuro. E não existe nenhuma evidência dessa, com os tratamentos disponíveis hoje, que isso acontece. Então, a verdade é que, mais do que nunca, sempre essa questão deve ser uma decisão partilhada. Então, o paciente precisa ser esclarecido dos riscos e benefícios de se iniciar um tratamento. Para muitos pacientes, a angústia de ter um gânglio ou um linfonodo no abdômen é tão grande que, para ele, um tratamento relativamente pouco tóxico é aceitável por um período curto, desde que ele fique sem doença. Essa pode ser também uma indicação. O outro paciente pode pensar assim, não, doutor, se eu fizer o acompanhamento adequado, eu prefiro iniciar o tratamento quando esse tratamento estiver indicado. Então, essas duas possibilidades existem desde que, e isso precisa ser ressaltado, muito importante, seja qual for a decisão, esse acompanhamento tem que ser feito muito rigorosamente. Os sintomas têm que ser reportados rapidamente para que uma intervenção, se necessária, pode ser introduzida. Perfeito. Agora, doutora, entrando na questão do diagnóstico, nessa pergunta eu queria entender, então, quais são os exames que um paciente com linfoma não Hodgkin precisa fazer para chegar ao diagnóstico. E também eu queria entender com o senhor por que existe essa percepção de que o diagnóstico do linfoma não Hodgkin é difícil, né? Muitos pacientes acabam tendo o diagnóstico tardiamente, então eu queria entender se é difícil mesmo ou, enfim, se tem alguns outros percalços aí no meio do caminho. Então, o primeiro aspecto da dificuldade diz respeito à questão da valorização do paciente sobre o aparecimento de linfonodos. Então, ínguas frequentemente estão relacionados, por exemplo, aqui no pescoço, pode estar relacionados a um problema da cavidade oral, uma faringite quando é uma criança, pode ser relacionado no homem, não, eu me cortei em relação à barba, a mulher, no caso da depilação, do gânglio, enfim. E eu acho que grande parte existe, como eu lhe falei, o componente da negação. A ideia de ter alguma doença grave não atrai a maioria das pessoas. A outra coisa, existe uma tendência a negar sintomas. A gente sabe, por exemplo, sudorese noturna é um fenômeno que às vezes acontece diante de períodos de ansiedade, mas isso é um fator que tem que ser valorizado. Febre baixa deve ser considerado, lembrando que no nosso país, a tuberculose ganglionar talvez seja ainda mais frequente do que linfoma. Tuberculose é um fenômeno que não pode deixar de ser diagnosticado e frequentemente isso acontece no diagnóstico diferencial. A segunda questão óbvia é, uma vez identificada e a busca do diagnóstico, de novo, a realização de uma biópsia. E não basta simplesmente colocar uma agulha e fazer essa punção. Isso é muito comum em pacientes que se apresentam em linfonodos na região cervical. É importante que o material seja processado de uma forma adequada, ele seja rapidamente encaminhado ao laboratório para que não haja a sua degeneração, porque muitas vezes o material é colhido numa sexta-feira, é colocado no formol inadequadamente, vai ser encaminhado na segunda, e aí o material não serve para o patologista interpretar e dar o diagnóstico adequado. Então, esses cuidados têm que ser feitos. A biópsia por agulha fina não é adequada. Se possível, uma retirada chamada de uma biópsia excisional para dar aquilo que a gente tira um fragmento bem adequado do gânglio. Então, essa é a etapa mais importante, eu diria, na condução adequada do manuseio do paciente com linfoma. A etapa seguinte, uma vez definido o diagnóstico, nós precisamos fazer o que a gente chama de estadiamento, ou seja, a extensão da doença é crítica porque existem linfomas que podem ser tratados de uma forma bem limitada. Por exemplo, alguns linfomas foliculares em estágios em que eles estão limitados a uma região podem ser tratados com radioterapia, por exemplo, como único tratamento. Enquanto que a doença mais extensa pode não ser tratada, no caso dos linfomas foliculares, ou pode precisar de um tratamento mais específico. Esses métodos diagnósticos, de um modo geral, incluem a realização de métodos de imagem, né? E aqui a gente tem que reconhecer que o uso do teste mais sofisticado para a realização desse exame, que é o chamado PET scan, que incorpora duas técnicas de visualização, às vezes ele não está disponível para toda a população.
A verdade é que, para alguns linfomas, ele não é essencial, né? Alguns linfomas de baixo grau podem ser diagnosticados com a tomografia. E a outra coisa que é muito importante é que o segmento não é necessário especificamente com esse método. Vamos dizer assim, existem vários programas e protocolos que partem do princípio da análise, ele é extremamente útil, eu não quero minimizar o papel do PET, mas eu quero ressaltar o fato dele, infelizmente, no nosso país, a ausência dessa imagem não impede que esses pacientes podem ser adequadamente estadiados. Em seguida, nós precisamos avaliar a situação clínica desse paciente. Ele precisa ser avaliado do ponto de vista cardiológico, ele precisa ver se ele tem ou não sinais de exposição ao vírus da hepatite, porque esse vírus pode ser reativado durante o tratamento. Ele precisa, então, ser preparado para que o tratamento seja, conduzido. Perfeito. E então, agora falando sobre os tratamentos, além da quimioterapia e da radioterapia, que a gente já falou ao longo da live, que são opções, né, de terapia, né, para o linfoma não Hodgkin, quais são as outras opções existentes, doutor? Então, o que nós estamos vendo hoje pelo conhecimento molecular da estrutura ganglionar, nós estamos vendo a possibilidade de ter os chamados tratamentos direcionados para algumas alterações específicas de cada linfoma. Então, por exemplo, a gente pode citar os linfomas difusos de grandes células B ou linfomas foliculares, em que o uso desses anticorpos, vamos dizer assim, a gente deve reconhecer esse anticorpo como um tratamento biológico, é diferente da quimioterapia, ele se aplica diretamente, é como se fosse um mecanismo de chave da fechadura, né? Uma vez, as células dependem de fechaduras para que elas sejam ativadas e cresçam, e esses anticorpos, muitas vezes, eles são capazes de interferir com esse processo. Então, existem esses chamados anticorpos anti-CD20, o rituximab, a evolução desses novos anticorpos, o chamado obinutuzumab, que tem uma característica molecular um pouquinho diferente. Existem agora um outro receptor, chamado receptor CD30, que é utilizado em alguns linfomas T, difusos de grandes células. Existe agora a possibilidade, inclusive, de, entendendo melhor o mecanismo da evolução das doenças, nós sabemos que elas são, como eu mencionei, derivadas de um linfócito B. E esse linfócito B tem uma série de processos em que ele é ativado para que ele possa se desenvolver. Então, uma dessas moléculas, chamado receptor de célula B, que regula, enfim, uma série de mecanismos de crescimento, ela pode ser inibida. Então, existem drogas hoje, inicialmente, um agente inicialmente chamado ibrutinib, hoje uma droga subsequente chamada agora o acalabrutinib, e agora vão surgir outros, são específicos. Então, o que eu antevejo no futuro é exatamente esse tratamento cada vez mais direcionados. Ainda não disponível, por exemplo, aqui no Brasil, mas temos ouvido falar de uma forma dramática, são essas células chamadas CAR-T, células que reconhecem um marcador específico, chamado CD19, e que potencialmente tem um efeito muito mais seletivo, trazendo o sistema imune para dentro do linfoma. Então, acho que a gente tem perspectivas bastante positivas no tratamento dos linfomas. Sim, são realmente muitas as opções. Eu sei que o linfoma, então, ele é dividido em vários subtipos, mas de um modo geral, com esses tratamentos, a gente pode dizer que a maior parte dos pacientes vão chegar à cura, à remissão completa da doença? Então, são duas questões diferentes, né? Então, remissão significa ausência de doença detectável pelos métodos que nós temos hoje. Então, nós podemos chegar a uma remissão caracterizada pelo método mais sensível, que é o PET-scan, sem que isso necessariamente represente uma cura. Eu costumo mencionar para os pacientes que nem sempre a cura é necessária. Nós precisamos de uma cura funcional, uma cura, entre aspas, ou uma remissão, que seja capaz de trazer esse indivíduo para as suas atividades habituais,
otimisticamente sem receber nenhum outro tipo de tratamento adicional. Alguns pacientes chegam a esse estágio, por exemplo, nos linfomas foliculares, é possível chegar a uma remissão. Hoje nós não reconhecemos isso, embora com os tratamentos disponíveis, existem pacientes que permanecem em remissão durante décadas. Na verdade, existem alguns grupos que acreditam que pacientes com linfoma folicular de baixo grau, que permanece sem sinais de progressão por 2 anos, talvez tenham uma expectativa de vida semelhante da população normal. É a mesma coisa no linfoma mais comum que nós acompanhamos, esse é um pouco diferente, porque, de acordo com algumas apresentações, alguns indivíduos com linfoma difuso de grandes células, que é o linfoma mais frequente que nós tratamos, que são indivíduos jovens ou pacientes que apresentam bom estado geral, com número limitado de linfonodos, ou seja, aqueles pacientes que têm fatores prognósticos favoráveis, as possibilidades de fato deles estarem curados é mais de 80% com o uso dessas novas drogas. Então, existem outras doenças que, infelizmente, os números são bem inferiores. Os linfomas os linfomas T, esses linfomas de células T periféricas, os resultados são menores e, muitas vezes, por conta dessa questão, a consideração de tratamentos mais intensos, que incluem o transplante de medula óssea, são considerados, aumentando a perspectiva de cura. Então, a doença é heterogênea, eu acho que mais do que nunca esse é um ponto que o paciente precisa ter tempo, disponibilidade, ter acesso ao seu médico para que ele possa tentar entender. É preciso que ele tenha uma compreensão bastante boa do momento em que ele está vivendo para que essas alternativas sejam colocadas. Ok. O transplante de medula óssea, então, ele só vai entrar hoje quando esses outros tratamentos não surtiram resultado? Então, as indicações são diversas, né? A gente deve reconhecer, a princípio, a forma mais comum do transplante que é utilizado nos linfomas não Hodgkin como aquele em que as próprias células do indivíduo são utilizadas. Então, esse tipo de linfoma nada mais é do que uma intensificação do tratamento que foi utilizado. Então, todos os tratamentos utilizados para tratar linfoma têm uma limitação que com o objetivo de destruir a célula tumoral, nós frequentemente lesamos as células mais sensíveis que a gente tem no corpo, que são as células da medula óssea. E, em função disso, nós temos uma limitação clara entre a dose e o efeito desejado e produzido. E numa tentativa de amplificar a dose, porque existe uma relação direta entre dose e efeito no tratamento dos linfomas, o transplante entra como uma variável. Então, para aquelas doenças em que a possibilidade de cura é infinitamente elevada, o transplante não tem um papel significativo. A gente tem que reconhecer também que, mesmo quando ele está indicado, os estudos definitivos para isso, eles ainda deixam de existir. Então, existem situações em que reuniões de consenso de especialistas no mundo inteiro definiram a estratégia do transplante como sendo adotada. É o exemplo, por exemplo, de um tipo de linfoma em pacientes jovens chamado linfoma do manto. Então, em indivíduos jovens portadores de linfoma do manto, o transplante é utilizado após o tratamento convencional como uma forma de intensificação da doença. Então, é como se fosse a continuidade do tratamento. E existem outras doenças, como esses chamados linfomas difusos de grandes células, e aqui eu vou incorporar, existem hoje, enfim, de novo, tudo que nós temos que dizer é que as especificações são muito grandes e de forma que, obviamente, nós estamos falando de uma linha geral para compreensão. Então, esses pacientes podem ser curados com tratamento convencional e o transplante de medula óssea é só reservado para aqueles pacientes que eventualmente recidivaram. Existem outras situações em que, por exemplo, em alguns tipos de doença, por exemplo, a chamada a leucemia linfoma de células T do adulto,
que é esse tipo de linfoma associado àquele vírus HTLV1, e que em algumas formas dessa doença, o transplante de uma outra pessoa foi utilizada, já que as possibilidades de cura com o transplante autólogo não podem ser consideradas. Mas eu acho que é fundamental, outro aspecto que eu acho que tem que ser muito valorizado, isso precisa haver uma discussão muito clara com o paciente, é que, tendo vivido também o transplante durante muito tempo, eu acho que existe sempre aquele conceito de que sempre será possível fazer um transplante quando o tratamento não evolui de uma forma adequada. E isso, na minha opinião, é um conceito equivocado em muitas situações em que, infelizmente, nem o transplante vai trazer o resultado desejado. Então, é muito importante reconhecer as indicações claras. O transplante é uma arma poderosa para tratar doenças, mas nós precisamos entender qual é a intenção do tratamento. E isso precisa ser definido logo. Em muitas situações, nossa intenção é curar definitivamente essa doença. Existem possibilidades que, avaliadas com o paciente e com o médico, devem ser perseguidas, e esse é um caminho que deve ser adotado. Em outras situações, hoje ainda nós temos uma limitação, e diante disso, eu acho que esses aspectos precisam ser valorizados com o paciente, com o médico e também com os familiares. A gente tem que lembrar mais do que nunca que essa é uma doença que não é somente do paciente, a família adoece, todos estão juntos, muito envolvidos, é uma situação extremamente difícil para todos aqueles que vivem esse processo, então é fundamental que todos possam participar disso. Com certeza. Ainda sobre os tratamentos, a cirurgia, no caso do linfoma, é uma opção? Porque, por exemplo, o paciente ele tem ali o gânglio aumentado, e aí ele retira aquele gânglio. O fato dele ter retirado aquele gânglio significa que está tudo bem, né? O linfoma foi embora? Ou, no caso dos linfomas, a cirurgia não é uma opção? Ele vai precisar passar, enfim, pela quimioterapia ou outra terapia que o médico entender melhor? Então, essa é uma questão, vamos dizer assim, mencionada em muito poucas situações no tratamento dos linfomas, já que eles são considerados doenças sistêmicas. Eu consigo identificar algumas situações, como eu mencionei, um linfoma folicular no estágio 1 e 2, em que a cirurgia poderia ser considerada como tratamento exclusivo, embora a maioria dos grupos considerem que esses pacientes, além da cirurgia, devam ser irradiados. Existem alguns grupos que não aceitam a cirurgia como tratamento isolado. Entretanto, existem alguns linfomas de pele, exclusivos na pele, linfoma difuso de grandes células T, um linfoma anaplásico de grandes células na pele, que podem ser tratados e devem ser tratados somente com a retirada da lesão, sem que nenhum outro tipo de tratamento seja isolado. Mas, de um modo geral, as outras patologias, a gente tem que reconhecer que isso não é uma doença localizada, é uma doença sistêmica e ela precisa ser abordada de um tratamento multidisciplinar. Perfeito. Antes de eu entrar nas perguntas das pessoas que estão nos assistindo, que estão enviando aqui pra gente, eu queria também tirar uma dúvida com relação ao acompanhamento. Então, a gente falou aqui que é possível, sim, que um paciente com linfoma entre em remissão ou até mesmo seja curado, né, do linfoma. Mas até quando esse paciente, mesmo em remissão, precisa continuar com um acompanhamento médico, doutor? Ou em algum momento ele pode ficar livre desse acompanhamento, por assim dizer? Eu diria que os primeiros 2 anos são anos mais críticos desse acompanhamento, em que ainda hoje nós consideramos métodos de imagem para complementar a avaliação clínica. De modo geral, esse acompanhamento é feito de 3 a 4 meses nos primeiros 2 anos, depois a cada 6 meses nos 2 anos subsequentes, uma vez por ano a partir do 5º ano. Eu diria que uma das questões fundamentais do acompanhamento clínico é não só trazer para o médico e para o paciente a satisfação de ver a resolução de uma evolução favorável. Eu acho que a gente tem que lembrar que o médico sobrevive com as notícias positivas, mas do ponto de vista prático e objetivo, a gente tem que lembrar que os pacientes são tratados com drogas tóxicas
E essas drogas podem trazer efeitos a longo prazo. Então, esses medicamentos precisam ser tratados por conta, eventualmente, de alterações no sangue. Nós sabemos que alguns desses medicamentos estão associados a longo prazo com o aparecimento de leucemias. E isso precisa ser visto. A outra coisa, alguns pacientes podem apresentar um segundo tipo de linfoma, não necessariamente relacionado com o primeiro, de forma que, embora a imensa maioria dos pacientes com linfomas potencialmente curáveis, eles podem, enfim, fazer, e não necessariamente com o hematologista, né? Muitas vezes ele pode fazer o seu acompanhamento com um clínico ciente dessas questões e que o acompanhe. Então, eu acho que esse é o tempo. Hoje, o que nós aprendemos, e que era uma questão habitual no passado, era de repetir essas tomografias ou mesmo o controle com PET scan de uma forma indefinida. E isso a gente sabe hoje que é prejudicial, não traz nenhum benefício, a detecção precoce não modifica a evolução, o exame clínico compensa isso. Então, isso é um aprendizado e que ainda hoje nós vemos acontecer, pacientes 10 anos depois continuam fazendo as tomografias nesse sentido. Então, eu acho que o acompanhamento deve ser feito dessa forma. Perfeito. Então, agora eu vou começar as perguntas que recebemos ao longo da live. Vou começar com a pergunta da Joana. Ela perguntou: minha pergunta é sobre o linfoma Hodgkin. Quando o linfoma é indolente, mas está localizado em estágio 1, o prognóstico de cura é possível? Ou o approach, ela colocou WEW, não sei o que seria esse termo. WW é de watch and wait. Watch and wait, ok. Né? Então, watch and wait também pode ser wait and worry, que é esperar e se preocupar, porque, na verdade, existe aquela questão do linfoma. Então, quer dizer, existe uma experiência internacional sobre isso, que o grupo do MD Anderson, no passado, identificou esses pacientes como sendo potencialmente curáveis com radioterapia. Então, essa é uma possibilidade a ser considerada. Agora, esse estudo foi feito há muitos anos atrás, quando o segmento era variável, não havia PET scan, quantos desses pacientes, de fato, foram curados sem o estadiamento adequado, e se de fato isso aí é necessário diante dos tratamentos que estão disponíveis hoje. Então, eu discuto isso com os pacientes. Muitos pacientes se sentem mais confortáveis com a ideia de que a doença não está lá, e a possibilidade de se fazer radioterapia numa área restrita, ela é relativamente pouco tóxica, principalmente quando ela se encontra na região inguinal. Agora, quando ela se encontra em outra região, por exemplo, numa região cervical, em que a radioterapia teria um efeito tóxico muito maior, minha opção é por observar e acompanhar realmente a evolução. Perfeito. A Joana, ela também colocou aqui uma pergunta, né, sobre o linfoma não Hodgkin indolentes em pacientes jovens. Ela pergunta se muda o approach. O linfoma não Hodgkin, ele de fato ele pode atingir diversas faixas etárias, né? O tratamento, ele muda se ele está numa criança, ou se ele está num adulto, ou num paciente idoso, ou não? Então, eles podem ser identificados em crianças. A evolução é um pouco diferente. Eles tendem a ser linfomas ainda mais indolentes. No jovem, tudo vai depender da apresentação, tudo vai depender da evolução, mas, de um modo geral, os critérios de estadiamento são os mesmos. Não existe nenhuma vantagem, a não ser que exista alguma característica prognóstica evolutiva, se o volume de doença é muito grande, se existem sintomas, enfim, aquelas características que são mencionadas nesses, enfim, existem vários índices prognósticos que podem ser utilizados. Mas, de um modo geral, o critério é o mesmo e, de novo, não existe nenhuma vantagem de se tratar precocemente aquele que não precisa ser tratado. Mas o paciente que precisa ser tratado, ele deve ser tratado, os resultados são os mesmos e, de novo, para aqueles pacientes que permanecem em remissão por um período superior a 2 anos, a evolução é extremamente favorável, independente da idade. Perfeito. Agora é a pergunta da Evani. Qual a diferença entre linfoma não Hodgkin de pequenas células B e LLC? Então, o linfoma linfocítico de pequenas células B e LLC são a mesma doença. LLC é considerada
essa doença, quando ela se apresenta no sangue, com um número maior do que 5.000 linfócitos no sangue, a gente começa a fazer o diagnóstico. Enquanto que o linfoma linfocítico de pequenas células se apresenta basicamente ganglionar, mas nas formas ganglionares. Mas você vai encontrar as mesmas manifestações da patologia e a abordagem é a mesma. Perfeito. Agora a pergunta da Lúcia. Linfoma cutâneo de células T facilita ter outro tipo de câncer? Ela, no momento, está com câncer de mama. Eu não entendi bem. Se isso é predisponente, se é um fator predisponente para o câncer de mama, o linfoma T? Eu acho que foi essa a pergunta dela. Então, eu não vejo nenhuma associação clara. É fácil da gente entender. Câncer de mama é uma doença frequente, infelizmente, em mulheres. Uhum. Né? Se a gente, dependendo da idade, a gente pode chegar a ter 1 em cada 8 mulheres, 1 em cada 10 mulheres ao longo da vida vai desenvolver um câncer de mama, enquanto que o linfoma cutâneo é uma doença extremamente rara. Uhum. Né? Então, é pouco provável que você encontre uma associação entre as duas doenças. Eu acho que é uma associação fortuita. Perfeito. Sônia Rez. Como saber se existem... Lembrando que existe, só lembrando uma questão, que são duas questões diferentes, as pessoas hoje estão fazendo alguma confusão. Existe um tipo de linfoma associado à prótese da mama. É o linfoma na placa de célula T associado à prótese de mama, que não tem nada a ver com essa doença. Quer dizer, é um tipo de linfoma específico, ele está associado à prótese, ele, na maioria das vezes, é um processo localizado, secundário àquele fator irritativo, e não tem nada a ver com o linfoma cutâneo específico, como foi mencionado. É só para, enfim. Perfeito. E também não é considerado um tipo de câncer de mama? Não é exatamente isso, não é um câncer de mama, muito importante, não é câncer de mama. Perfeito. Então, agora a pergunta da Sônia Rez. Como saber se existem linfomas na cabeça? É possível um paciente desenvolver linfoma na região do cérebro, da cabeça? Sim, sim. Infelizmente, a gente está vendo hoje uma forma crescente desses linfomas e eles podem essencialmente ser de 2 tipos. Existem linfomas primários do cérebro. Curiosamente, algumas células conseguem penetrar no cérebro, têm características muito específicas e é um tipo de linfoma particularmente agressivo que precisa ser tratado de uma forma diferente, porque a maioria dos medicamentos que nós utilizamos não penetra no cérebro. Então, esses linfomas cerebrais são tratados com protocolos mais agressivos, que incluem doses elevadas de medicamentos para penetrar. É importante tratar, inclusive, também, porque frequentemente é envolvida, existe envolvimento do líquido da espinha, né, que circula, hoje existem dúvidas, por exemplo, se esses pacientes devam ser sempre consolidados com transplante de medula óssea. Esse, de modo geral, é o tratamento específico. E uma preocupação que houve no passado em relação ao uso de radioterapia para esses linfomas primários do sistema nervoso central, por conta do efeito tóxico a longo prazo da radioterapia. Então, a tentativa é de minimizar a exposição à radioterapia nesses pacientes. E existem os outros tipos de linfoma, que são linfomas convencionais. Convencionais, eu digo, que não localizados no cérebro e, como consequência de uma recidiva, podem se apresentar no cérebro. Então, essas são situações bastante complexas também. Existem alguns aspectos específicos e talvez o aspecto mais importante é tentar usar métodos para minimizar o risco disso acontecer. Então, existem alguns linfomas em que o risco é maior. Quando existe, por exemplo, comprometimento da suprarrenal, quando existe comprometimento do rim no diagnóstico original, do testículo, da mama. Então, essas são situações em que essa preocupação na prevenção deve se localizar antes mesmo da manifestação da doença. Mas essa é uma forma grave. Sim. Joana Aldana. Oi, bom dia. Já existem estudos que relacionem um LNH indolente à infecção do HPV? Então, não ao HPV. Ao HPV não existe, eu não vejo nenhuma associação, não me lembro de nenhuma associação com o HPV, não. Okay. Definitivamente. Então, os outros vírus, como eu mencionei, mas o HPV não. Perfeito. Cris Colette, em um hemograma de rotina, dá para desconfiar do linfoma? Sim.
Então, o primeiro aspecto é o fato que o linfoma pode comprometer a medula óssea. Então, alguns pacientes podem se apresentar com anemia, podem se apresentar com plaquetas baixas. Às vezes, eles se apresentam com um número grande de células circulando na periferia. Então, você vê uma linfocitose grande, ou até mesmo um número grande de células não linfóides por conta dessa ocupação. Então, o exame do sangue é fundamental. Existem alguns linfomas cutâneos em que você vê essas chamadas células específicas, chamadas células de Sézary. Existem aqueles linfomas, os ATLs, né, linfomas, leucemia e linfoma do adulto, em que você vê células com algumas características específicas. Então, é muito importante o exame do sangue periférico. Perfeito. Agora, a pergunta da Andrea Ayoma. Ela é paciente de linfoma de Burkitt. Linfoma de Burkitt, por que é raro em adultos? Tem a ver com genética? O que posso fazer para melhorar e conquistar a cura? Então, o linfoma de Burkitt, na verdade, apesar da sua agressividade, ele é uma doença potencialmente curável. Existem grande número de pacientes hoje e existem vários protocolos, programas de tratamento que podem estar associados. Existe uma associação embora isso não seja particularmente de importância terapêutica, porque ele apresenta algumas variações na sua localização. Por exemplo, ele é muito comum na África, em regiões em que o EBV, o vírus Epstein-Barr, está associado com uma estimulação crônica causada pela malária. A maioria dos casos não são esses que são apresentados aqui no Brasil. Aqui no Brasil, frequentemente, a forma é esporádica e também aquela associada a indivíduos portadores de HIV. Então, esses são indivíduos que têm uma taxa de risco maior desse tipo de linfoma de Burkitt. É uma doença que se caracteriza como daqueles linfomas mais agressivos, mas, curiosamente, alguns pacientes se apresentam com uma forma mais limitada e eles podem ser potencialmente curáveis. A maior preocupação, de novo, essa é uma daquelas doenças em que existe um risco maior de comprometimento do sistema nervoso central. Alguns programas terapêuticos incluem essa prevenção com a utilização de drogas como o methotrexate, é um medicamento que penetra no cérebro em doses altas, muitas vezes com a associação de medicamentos que são dados na espinha. Então, embora ele seja uma doença na espinha, eu digo, no líquor, apesar de ser uma doença mais frequentemente observada em crianças, ele é observado também em adolescentes, pode ser identificado em adultos, principalmente nessas condições que eu mencionei. Perfeito. Fátima Messias. Terminei minha quimio em dezembro, fiz PET scan em fevereiro. Tem como o linfoma voltar? Essa é a questão da recidiva também, né? Eu não sei o quão a recidiva é comum nos linfomas. Mas qual tipo de linfoma? Ela não falou. Uhum. Então, de um modo geral, a gente pode dizer o seguinte: o PET não é a garantia de que a doença não vai voltar. Quer dizer, nós sabemos que naqueles pacientes que terminam o tratamento e têm um PET negativo, a probabilidade é menor. Os resultados começam a aparecer agora com os chamados linfomas indolentes e os resultados, da mesma maneira, nos linfomas difusos também começam a se tornar mais maduros, no sentido de reconhecer que esses pacientes têm uma menor taxa de recidiva. Mas eu acho que o mais importante, no que diz respeito à biologia dessa doença, diz respeito ao fato de que aquilo que a gente entende como uma doença só, a cada ano que passa, ela se divide. Então, existem mesmo os aspectos de uma mesma doença que é rotulada, ou de um linfoma difuso de grandes células, ou de um linfoma folicular, em que nós aprendemos que existem outras alterações do sistema imune que são inerentes a cada pessoa, existem aspectos individuais que, de fato, são muito mais significativos do que a identificação de um PET, que não é capaz de identificar no linfoma nada que tenha um diâmetro menor do que 1 centímetro. Então, interpretar um nódulo menos de 1 centímetro no PET, ele traz muitas dúvidas. Então, o PET, o falso negativo no PET, ele é
relativamente pouco frequente, mas o falso positivo acontece em torno de 10 até 15%, dependendo da situação. Então, você não pode atribuir necessariamente um achado positivo do PET a uma recidiva e, frequentemente, principalmente quando isso acontece anos depois, isso deve ser confirmado por uma biópsia. Então, o PET, ele nos ajuda, mas ele não é definitivo. Ok, vamos então para as 3 últimas perguntas. Neuza, quando é indicado o transplante de medula no caso de linfoma não Hodgkin folicular? Como é o nome da Neuza? É Neuza. Neuza. Então, Neuza, essa é uma pergunta que faz parte de discussões, eu diria que quando especialistas sentam para discutir de uma forma, enfim, bastante intensa. Então, existem, de modo geral, os crédulos e os incrédulos. De um modo geral, hoje, o que prevaleceu foi essa informação de que aqueles pacientes que recaem precocemente são aqueles pacientes que potencialmente poderiam se beneficiar de um transplante, são aqueles em que o tempo livre de progressão é inferior a 24 meses. Esse se tornou um dogma que também pode ser questionado na medida que quando grande número desses pacientes que fazem uma biópsia quando essa recidiva é precoce, eles deixaram de ser linfomas difusos, linfomas foliculares, para serem linfomas difusos, esses em que claramente o transplante estaria recomendado. Para aqueles pacientes que recaem precocemente, hoje nós temos alguns tratamentos que são eficazes. Então, a decisão de se fazer um transplante ou não nesse momento também parte pelo princípio de que se foi exatamente um único tratamento que foi utilizado, quais os fatores de risco associados, se de fato qual o volume da doença como ela aconteceu, da disponibilidade de outros tratamentos, como por exemplo, existem tratamentos que infelizmente não estão disponíveis facilmente no sistema nosso de saúde, como a bendamustina, como a lenalidomida, como outro anticorpo chamado obinutuzumab. Então, a questão e principalmente, se você fizer o transplante como primeira linha, se ele não poderia ser retardado após um tratamento de resgate inicial. Então, eu só acho que a gente não deve usar nenhum dogma, a gente não deve utilizar nenhuma questão como definitiva, mas é muito importante conversar, como em tudo que a gente está falando, com o seu médico, para que ele possa trazer todas as alternativas. Ok. Pergunta da Márcia Sampaio. Quando não existe sintomas de gânglios, febre, suores noturnos, a não ser leucócitos altos, o que poderia ser feito? Outro exame de lâmina para ver alterações? Então, uma dúvida aqui, né? Se é um linfoma, no caso do linfoma. Então, se os leucócitos altos são, na verdade, linfócitos, um exame que pode ser avaliado é o que a gente chama da imunofenotipagem do sangue. Hoje existem métodos mais sensíveis do que o microscópio, né? Quer dizer, você consegue identificar, olhando na lâmina 1 em cada 1000 células doentes, com o microscópio, com essas técnicas de imunofenotipagem, você pode chegar a 10 mil ou 100 mil células que podem ser analisadas. Então, você pode identificar características que identificam uma célula normal, identificar um clone, e daí, então, você poder caracterizar a doença. Mas leucócitos elevados não necessariamente fazem diagnóstico de linfoma, principalmente se eles forem segmentados, aquelas células mais habituais. Frequentemente, numa situação como essa, nós acabamos recorrendo a uma análise da medula óssea para tentar entender exatamente melhor quando a imunofenotipagem não é clara. Mas o aumento exclusivo de leucócitos pode ser aquilo que a gente chama de uma reação leucemoide, ou seja, uma reação inflamatória inespecífica, sem relação direta com o linfoma, mas um fenômeno paralelo, mas pode estar relacionado. Então, isso deve ser investigado. Ok, e agora a nossa última pergunta da Jaísa. Ao que entendi, o linfoma não Hodgkin folicular de células B não tem cura. É isso mesmo? Ela disse que não ficou muito claro para ela se ele tem cura ou se ele não tem cura. Então, hoje, ele é considerado ao longo dos anos como uma doença não curável. Depois surgiu, isso é mais recente, nós estamos falando disso nos últimos 3 anos,
essa noção desse chamado POD 24, ou tempo sem progressão, nos primeiros 24 meses. Então, o que parece é que, e os vários especialistas afirmam, é que para esses pacientes que permanecem sem sinal de progressão nos primeiros 2 anos após a doença, que talvez a vida deles, a expectativa de vida, seja igual de uma pessoa que nunca teve linfoma. Então, respondendo à sua pergunta, talvez para esses pacientes exista a cura do linfoma folicular, mas a gente não tem os 25 anos ainda para poder acompanhar aquilo que a gente sabe desde aquela época lá atrás. Tá? Então, nós não sabemos, mas isso é um alerta para a gente pensar exatamente o que fazer naqueles pacientes que recaem precocemente. Então, os dados para aqueles pacientes que recaem precocemente não são bons. Né? Quer dizer, metade desses pacientes, de fato, estão curados com os tratamentos hoje disponíveis. Mas reconhecendo que nós temos muitos tratamentos que estão sendo incorporados, eu acho que a gente tem que reconhecer que as possibilidades são inúmeras nos próximos anos. Reconhecendo que o que aconteceu nos últimos 10 anos foi, de fato, uma revolução no tratamento das doenças hematológicas, de modo geral. Então, nós vemos doenças, um exemplo é a leucemia mieloide aguda, que até 5 anos atrás era uma doença como nós tratávamos durante os últimos 30 anos, e hoje existem quase 10 drogas novas que surgiram. E no linfoma também. Essas possibilidades, essas chamadas células CAR-T é uma possibilidade. Existe a possibilidade de anticorpos que talvez venham fazer o mesmo papel dessas células CAR-T, que talvez sejam uma dificuldade maior da gente chegar aqui no Brasil. Então, eu acho que nós devemos ver essa situação diante da perspectiva do momento atual. Perfeito. Doutor Daniel, quero muito agradecer pela sua participação na nossa live. Suas respostas foram muito esclarecedoras. Fique à vontade para deixar uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente agora. Então, Tatiana, em primeiro lugar, minhas palavras são de novo de agradecimento em relação à Abrale, em particular à Merula. Eu realmente tenho um carinho especial por você, Merula, e ao longo de todos os nossos anos, na verdade, eu aprendi cada vez a admirar você mais por todo o trabalho que você desenvolve, pelo número de pessoas que você ajudou, pelo papel na comunidade de pacientes com linfoma e das suas famílias. Eu acho que esse é um trabalho que deve ser estimulado e, para mim, é uma honra muito grande poder participar desse momento e, de novo, me colocar à disposição para poder auxiliar em algum momento no futuro. Obrigada. E aí, se você enviou a sua pergunta e a gente não conseguiu responder aqui, peço que enviem para o nosso apoio ao paciente, naquele e-mail que eu falei no início, abrale@abrale.org.br, que a gente vai responder para você, tá bom? Obrigada. Beijos, até a próxima. Obrigado.